Ciao a tutti, espero que estejam bem. Faz tempo que eu não posto vídeo para vocês e eu pensei muito se eu deveria postar esse vídeo, porque não é assim não são aqueles vídeos, uhul, tudo tá indo bem, olha como aqui é legal, aqui é bom, né? É um vídeo que eu pensei porque tem coisas que são difíceis que a gente passa, né? Principalmente na imigração. Alguns erros que a gente comete, algumas dificuldades, alguns deslizes, coisas que também não dependem da gente. Na verdade, a maioria daqui não depende da gente, enquanto se fala de processo de cidadania. E depois de pensar muito, né? E eu também queria trazer um conteúdo um pouco mais elaborado para vocês, né? Para quem segue a gente, para quem pensa em seguir. Mas a gente conversou muito, né? Eu e meu marido. E o objetivo do canal não é ser um canal assim super bonito, uma super produção. É lógico que um dia que a gente aprender e souber, a gente vai fazer, né? Sem com cortes. Todo mundo sabe que tem ali os seus cortes, os seus ajustes nas falas, quando se erra, quando se gagueja. Mas neste momento, eu acho que o mais importante é passar para vocês o que a gente tem vivido, né? Ficamos ali, eu acho que, sei lá, uns 5 meses, 6 meses sem postar vídeo, por aí. Eu postei um recentemente que eu encontrei para realmente alimentar o canal, né? De um passeio que nós fizemos, um evento que teve na cidade que a gente estava, Gerace. E, enfim, decidimos que vamos continuar postando o vídeo e vamos falar as nossas experiências tal qual ela é. Mesmo porque eu acredito que as coisas que não deram muito certo ou que não foram tão positivas quanto a gente esperava, vêm ajudar aqueles que estão vindo a não cometer as mesmas falhas, os mesmos enganos, ou a saber lidar com as situações quando ela vem, né? Que às vezes também a gente não tá nas nossas mãos, mas o fato da gente ter uma experiência que apesar de deu certo, né? Então, antes de eu começar a contar a nossa história, eu, como sempre, queria pedir para quem não é inscrito se inscrever, né? Para dar o joinha, porque todo mundo assiste e acaba esquecendo de dar o joinha, então já dá o joinha pra gente, né? Se inscreve no canal, ativando o sininho, porque aí vocês, sempre que a gente vamos voltar a postar constantemente vídeos e com isso alcança mais pessoas ali que estão querendo vir para a Itália ou pensando em fazer o seu processo de cidadania, né? E óbvio, se tiverem comentários, perguntas, dúvidas, coloquem, né, no direct que a gente responde e assim que possível, né? E é isso. Então agradeço. Já curtiram? Já se inscreveram? Então tá bom. Bom, então vamos lá, né? Grande dificuldade, tempos difíceis, né? Bom, a gente, quando veio para a Itália, queríamos ir para Sicília, porque nós pesquisamos muito e é aquilo que mais se identificava com a gente: o clima, que é um pouco mais quente, no inverno, né? Porque no verão todo lugar aqui é quente. Que mais? A questão de sossego, de tranquilidade, as praias lindas, que eu amo praia. Eu sou super praieira, morava em Caraguá, para quem não sabe, e deixei São Paulo para Caraguá por amar praia. E fomos para uma cidade que a gente já tinha ido e já conhecia algumas pessoas, poucas, né? 4 pessoas que nos ajudariam, nos receberiam, encontrar uma casa pra gente, que é uma cidade chamada Gandhi. É uma província de Palermo, de 7.000 habitantes. Enquanto eu estava me preparando para vir,
eu estudei bastante, vi vários vídeos, acompanhei blogs, né? Fui pesquisando, fiz curso de italiano, né, online, para não chegar aqui totalmente crua. Fiz um pouquinho de curso de conversação, também com um professor particular, quando eu já estava mais ou menos com uma base. Enfim, me preparei e fui para a cidade onde a gente conhecia alguém. Porque a gente não ia com assessoria, né? Como eu fiz curso, enfim, viemos. Optamos por não vir com assessoria. É ruim não vir com assessoria? Não, é mais trabalhoso, é mais difícil, é mais fadado a erros, mas também é uma experiência, né? Eu acho que para mim foi uma conquista, mas eu acho que também é válido para quem quer vir com assessoria e não quer ter trabalho, né? Esse é um ponto. Bom, chegamos em Gandhi. Dentro desse, por que eu falei de me preparar, de fazer cursos, de conhecer, de estudar? Porque todos os lugares que eu fiz os cursos, que eu acompanhei, os sites, os blogs diziam cidades acima de 7 mil habitantes e não acima de 12 mil habitantes, 15 mil habitantes, porque aí já ficava um pouco mais demorado os processos. Essa cidade tinha 7 mil, fomos. Chegamos lá, fomos no Comune e para ver a questão onde era a agência de entrada de referência, para a gente poder fazer o nosso código fiscal, para a gente poder fazer registrar o nosso aluguel, porque aqui o contrato de aluguel precisa ser registrado, você precisa estar registrado para depois fazer a residência no Comune. Só que, assim, eu falava o italiano basicaço, né? Então, a mulher disse que não, que eu tinha que fazer primeiro permesso, porque na verdade ela também nunca tinha feito. Isso é uma das coisas importantes, né? Eu acho que uma das primeiras coisas. Não só escolham um lugar que vocês conhecem, caso não tenha assessoria, conheçam alguém ou que possam ter um auxílio, mas entre em contato com o Comune, perguntem se eles já fizeram, peçam para alguém que fala italiano, desculpa, fazer esse processo, essa ligação e ver se já fizeram, se não fizeram, e com passo a passo um pouco mais esclarecido. Bom, diante das nossas dificuldades, a gente entrou em contato com outras pessoas que a gente conhecia, porque a gente começou a ficar com medo, como ele não sabia fazer e tal. E aí minha filha tinha uma amiga numa outra cidade de 1.000 habitantes. No desespero, o que a gente não pode fazer nada no desespero, eu como psicóloga sei disso, porém, todavia, contudo, né, quando você está vivendo na pele, às vezes é um pouquinho diferente, bem diferente, na verdade. E aí nós fomos para essa cidade chamada Gerace-Sico, uma cidade muito bonitinha, pessoas super agradáveis, né, nos receberam muito bem, muitos nos ajudaram. Só que chegamos no Comune. Primeiro, a cidade, além de ter 1.000 habitantes, que já está fora de tudo que indicam, era uma cidade que tinha um ônibus para sair da cidade às 6 horas da manhã e um ônibus para voltar da cidade às 4 horas da tarde. E esse ônibus ia para 2 cidades, passava por Castelbuono, que é uma cidade mediana, que até daria lá para fazer processo, porque lá o pessoal é mais esclarecido, e depois ia para Cefalù, que é uma cidade litorânea de praia, onde tinha a agência de Entrate, que também é uma cidade que dava para fazer, só que um pouquinho mais cara de viver, mas dava para fazer. Que a gente não conhecia. Onde tinha a agência de Entrate, onde tinha a questura, para fazer a nossa entrada, porque quem assistiu os nossos vídeos sabe que a gente entrou pela Ucrânia, então nós tínhamos que fazer a nossa entrada, tínhamos 8 dias para fazer a nossa entrada, então quando você entra por outra cidade da Europa, você tem 8 dias para procurar questura,
para fazer a sua entrada na questura. Eles te dão um papelzinho e ali você assinala que você vai ficar 3 meses, que é o tempo limite. Nesse processo, você vai fazer o pedido do permesso, que a gente vai falar mais pra frente. E aí, tinha só esse ônibus em Gerassi-Ciclo. Lógico, chegamos no verão, tudo muito bonito, conversamos, fomos lá no Comune, conversamos, demos entrada, aí eles falaram que a gente tinha que fazer primeiro o código fiscal, aí agendamos, conhecemos lá a família da amiga da minha filha, nos deu um rapaz, primo, que hoje é um amigo nosso, deu uma carona pra gente, a gente foi pra lá, porque fora do horário, né, 11 horas não tinha ônibus, então sempre dependia de alguém para fazer cada coisa. Uma outra coisa que precisa ser se prestar muita atenção, porque se você vai para o lugar onde não tem ônibus e você liga para a agência dele entrada e só tem a partir das 10 horas da manhã e para voltar, sei lá, 5 horas da tarde, você não tem ônibus, você não tem disponibilidade, você não tem carro, né? Para alugar um carro é complicado. Porque né, já tá vindo com uma reserva para viver até você sair o seu processo de cidadania, para você ter um emprego. Não que você não trabalhe, como eles falam aqui em Nero. Você trabalha, meu filho arrumou um trabalho lá, mas se ganha muito pouco, enfim. Então, primeira coisa, não vá para uma cidade de menos de 7 mil habitantes e observem se tem condução para ir para um lugar e para outro. Né? Se você tem mobilidade, até mesmo para você não ficar preso, porque foi uma das nossas angústias essa, ficar numa cidade de 7 mil habitantes. A gente dependia de alguém para ir, para vir, às vezes a gente queria passear, ir na praia, a gente tinha que levantar às 6 horas da manhã, chegar lá às 8 e ficar até às 5 horas da tarde na praia, comer fora, porque não podia voltar rápido, porque o ônibus só vinha às 5 horas da tarde. Então, assim, além da dificuldade do processo, a dificuldade de mobilidade e de conhecimento do Comune sobre o processo são coisas extremamente importantes para vocês se atentarem, né? Aí chegou o inverno, né? Chegou o inverno. E como eu disse, nós escolhemos Sicília porque o clima é melhor, é mais parecido, é menos frio, né? Não é, seria o que dizem normal aí, um frio do sul, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só que essa cidade é uma cidade de montanha. Uma cidade de 1.000 metros de altura. É isso? Ou quase 1.000 metros de altura do nível do mar. Então, é considerada a cidade mais fria da Sicília. Mais fria que Roma, mais fria que Cefalù, mais fria que Palermo, que é a cidade responsável, né, a capital. Então, no frio, lá nevava quase todos os dias. A casa era muito grande, era muito ampla. Eu também mostrei um vídeo da casa, o quarto, a sala, o anexo, a cozinha, era muito grande. E os rescaldamentos eram deste tamanho. Não era possível esquentar a casa. E quando esquentava era um básico, assim, para você se sentir confortável e conseguir dormir. E o rescaldamento é muito caro. Muito caro. Então a gente ligava, passava o dia inteiro de frio e ligava à noite, sem poder se mover, sem ter para onde ir, porque nevava, a neve ficava alta, muito frio, e a gente esperando o processo, né? Então, assim, observar o clima também é muito importante. A gente brincava na neve, né? A gente tentava se divertir como podia, mas como a gente estava ali 4 meses esperando, 5 meses esperando,
a gente teve uma certa dificuldade de ficar bem, né? Porque a gente ficava dentro de casa, quando saía no mesmo, sempre nos mesmos lugares. Então a gente procurava sair para fazer uma caminhada, para não ficar em casa, para conversar, para orar, né? Para espairecer, para não endoidar, né? E o que aconteceu? Além do clima, da distância, da dificuldade de mobilidade, de uma nova cultura, um espaço pequeno para conviver, tinha o Comune, que nunca tinha feito um processo assim como Gerace, que era uma cidade maior, e que o senhor não sabia como fazer. Então ele falava assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer. E isso dava um pânico. E nós já tínhamos estudado e sabíamos que a gente tinha que ir no correio, aqui chama posta, para pegar um kit amarelo, que chama kit giallo, para permesso de soggiorno. E deveríamos fazer um para cada um. Falamos isso com o senhor. Ele falou, não, vocês, depois que a gente fez o código fiscal, que ele orientou, que ele olhou a papelada, e ele, assim, muito confuso, porque nunca tinha feito, uma excelente pessoa, mas bastante confuso, não sabia como fazer. E aí ele falou assim, não, eu vou fazer a residência de vocês. Fez a residência, quando a gente levou o contrato lá para a dona, registrou na agência dele Entrate, mandou pra gente, a gente mandou para eles, tudo registrado, a gente todos como residente. Ele foi lá e fez a residência de todo mundo. Eu falei, bom, a gente vai na posta pegar o kit giallo para fazer o pedido do permesso, porque quando você encaminha, eles te dão um protocolo. E já tem a data, já sai a data nesse protocolo de agendamento. E ali você já está respaldado. Você paga 70 euros por kit, mais por processo, mais 30 euros de envio da posta. Então são 100 euros por pessoa, né? Enviamos isso. Não, minto, desculpa. Falamos com eles que a gente iria fazer isso. Ele falou: não precisa. Eu vou comunicar a Questura e vou comunicar. A agência já sabe que vocês estão, vou comunicar a Questura. E depois que sair, vocês fazem. Eles dizem como que você faz o permesso. Ou você vai precisar do permesso. Ou seja, ele mesmo não sabia. Né? Eu, nesse ponto, sabia mais que ele, mas como que eu ia discutir com o senhor do Comune, né? Ok, falei ok, fomos para casa. Alguns dias se passaram, bate na nossa porta 2 policiais da Questura, que seria a nossa Polícia Federal no Brasil. Pediu para entrar. Meu filho estava trabalhando em Nero, a gente falou que ele estava na casa de um amigo. Minha filha estava lá, minha neta estava na escola. Eu e meu marido. E eles começaram a falar que a gente não tinha permesso, que a gente não tinha feito o enviado pedido, que a gente estava ilegal, que já tinha passado o nosso tempo lá, porque a gente já estava com 4 meses e meio, e que eu, minha filha, minha neta não poderia estar lá, só o meu marido e meu filho, que era quem tinha direito ao primeiro processo, o que é uma realidade, porque eu não tinha feito o pedido de permesso. E que nós teríamos que ir embora, eu, minha filha e minha neta, que meu marido e meu filho ficariam, e a gente entrou em desespero. Aí eu peguei e falei para ele, só que neste inteirinho, enquanto a gente estava esperando, eu resolvi, me deu um estalo, eu resolvi ligar para a Questura. E eu falei para a moça, expliquei a situação, e ela falou, não, vocês têm que entrar, ir correndo na posta, fazer, preencher, enviar e ter isso em mãos. Porque assim vocês vão estar legal. Urgente, faça isso urgente e me avise. Fomos, fizemos, protocolamos, foi agendado para quase 2 meses depois. Mas a gente estava seguro. Quando esses policiais chegaram lá e falaram tudo isso, eu falei, olha, mas a gente tem, nós enviamos o kit giallo.
Aí eles fizeram assim para todos, eu falei para todos. Aí ele pegou e falou assim, aí ele pediu para ver, tirou foto de tudo e falou, bom, então até o dia do agendamento vocês estão protegidos. Depois disso, lá eles vão decidir. E eu lembro que era 1º de julho, a nossa... Não, 1º de março. 1º de março, a nossa... 1º de julho, eu cheguei aqui. Eu saí daí. 1º de março... Não, gente, peraí. Tô confundindo tudo. Era 1º de fevereiro, porque meu filho faria 18 em 16 de fevereiro. Fez 18, 16 de fevereiro. E nós tínhamos 2 preocupações, porque o Gabriel podia ficar porque ele era menor, então a cidadania dele automaticamente saía junto com meu marido. Tanto que a Camila, por ser maior, a dela entra depois. E o meu 1 ano depois. 1º de fevereiro. E a gente foi no Comune e falou, nós temos até 1º de fevereiro. Não sei se vai dar, não sei se vai dar. Aí entrou uma questão que o senhor da Comune, esse senhor da questura, esse policial, saiu e foi até o Comune e falou que tem aquela questão, quem está fazendo o processo de cidadania sabe da grande naturalização, e que enquanto não saísse o veredito, ele tinha que pausar a nossa cidadania. Aí a gente entrou em desespero total, porque chegaríamos lá sem a cidadania, dia 1º, sem a cidadania feita, eu e Camila e Luna seríamos mandados embora. E depois do dia 16, Gabriel. Então tudo iria por água abaixo. Entramos em desespero, começamos a falar com ele, entramos em contato com uma amiga que é casada com um advogado, que faz essas práticas, que muito nos ajudou. Conversou com ele, falou, explicou e mandou processos e mandou comprovações que não precisava esperar a grande naturalização, que a grande naturalização não é uma lei, ela é apenas um protocolo, vamos dizer assim, né? Uma indicação que o Comune tinha livre-arbítrio de fazer. E ele com medo, enrolando, estudando, falando com o advogado, falando com isso, falando com aquilo. E a gente desesperado. Entramos ali num processozinho de depressão, de medo, de angústia, numa cidade pequena, que não se pode sair, que não se pode passear. Frio, 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 neve, 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 neve. Um desespero. Orando, pedindo a Deus e conversando e amigos falando com a gente, tentando acalmar amigos daqui em torno que tinham passado por alguns processos, algumas dificuldades. Essa amiga minha com advogado, tentando nos ajudar de todas as formas. E fomos. Esperamos, é o que a gente tinha para fazer. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Bom, por fim, no dia 31 de janeiro, passamos Natal e Ano Novo numa cidade que não tinha nada, né? A gente só saiu, deu uma voltinha na praça que não tinha ninguém e tentamos ficar bem, rindo daquela situação, mas ao mesmo tempo angustiado, um tentando apoiar o outro sempre. E dia 31 de janeiro, esse senhor me manda uma mensagem, que foi uma sexta-feira, falando assim, amanhã, sábado, venham no Comune para assinar a cidadania de vocês, Martinho e Gabriel. Foi um alívio. Choramos muito, muito. Fizemos o protocolo, assinamos não, né? Martinho e Gabriel assinaram, receberam o papel da cidadania, foi pedido para esperar a transcrição. No dia 1º, fomos todos na questura e foi feito
O senhor da questura, por incrível que pareça, tinha muita dificuldade porque o nosso nome tinha retificação, então a maioria de vocês o nome tem retificação, só que pelo Covid a gente não mudou o RG e consequentemente não mudamos o nosso passaporte. E o meu passaporte estava com o nome antigo e o passaporte, que era Antonioli, todo o processo estava como Tonholi. E eu mostrava a certidão de casamento, mostrei o nome, né, a certidão de nascimento transcrita como cidadão do meu marido, como Tonholi. Mostrei todas as vias, a certidão de nascimento, que era Tonholi, com a retificação lá, traduzida. E ele, não. Bom, minha filha tinha conseguido, como eu estava em Caraguá e ela em São Paulo ela conseguiu agendar, porque era maior, tinha, né, quem mora em São Paulo sabe, tem ali o poupatempo da Sé, que o RG, né, enfim, conseguiu, eu não consegui mudar. Nem meu marido. Por sorte, ele não, o senhor da comune, por sorte não, ele entendeu o processo, o advogado orientou e ele fez o do meu marido com o nome correto, do meu filho com o nome correto, independente do passaporte. Então saiu o RG dele daqui, né, o RG dele daqui da Itália, a carta de identidade com o nome correto, Tonholi, do meu filho também. Foi corrigido o Código Fiscal, que foi feito como Antonioli, porque aqui o Código Fiscal é feito por referência de sobrenome, nome, letras, enfim. E o meu não. Ele fez o da minha filha, o da minha neta e o meu não. Pediu para eu fazer um novo passaporte. Tive que entrar em contato com o consulado daqui, mandar toda a documentação, ligar, explicar, provar, né? Eles viram tudo, mandei via original do Brasil, sem tradução, não gasta mais. Fiz o novo passaporte e no dia marcado, que era 18 de março, para eu retornar, eu retornei. Cheguei lá, o senhor estava lá? Não. Não fiz o meu permesso, com o protocolo. Aí deixei uma xerox, a moça tirou uma xerox, carimbou como original, como conforme, cópia conforme original, como eles falam aqui, e guardou lá no processo, falou, a gente vai entrar em contato com você e remarcar. Só que um detalhe, do dia 1º que saiu, que a gente foi lá fazer, pro dia 18, minha filha tinha vindo para Roma e ela conseguiu um trabalho para o meu filho. Então, meu filho foi. Em seguida, fomos nós, né? Conseguimos alugar um quarto para todos, né? Eu falo tudo Papai do Céu, porque alugar um quarto para todos, né? E a gente não conseguia alugar uma casa porque não tinha busta paga. Meu filho tinha esse emprego e ia ser registrado, então a gente tinha um mês e meio para ter uma busta paga, que é um olerite, para alugar uma casa. Com 2 semanas, a gente conseguiu, uma pessoa nos indicou de um grupo de brasileiros aqui em Roma, que é muito bacana, e me indicaram uma pessoa para alugar uma casa sem busta paga, né? Necessariamente imediata. E com um mês em Roma, a gente estava nessa casa, uma casa muito boa, um bairro bacana, bacana assim não de bacana de chique, bacana não é central, mas tem ônibus, né, passa ali vários ônibus por dia, tem os horários certinho, é um ônibus só, mas tem vários horários, às vezes demora um pouquinho, mas vai até o metrô em 5 minutos e do metrô você vai em Roma ao fim, né, aonde você quiser, como São Paulo. E estava em Roma, não estava mais em Cefalu, meu processo nada. Fui para o novo dia que ele marcou, cheguei lá, não estava. Enfim, estou ainda
nós estamos agora em maio, é isso, em maio, e estamos aqui esperando ainda o meu processo. Com esse papel eu tô segura, né? Estou tentando entrar em contato com a Questura de Roma, porque agora você falou, diz que eu tô em Roma. Roma diz que é de Cefalu, porque eu iniciei lá, minha documentação tá toda lá. Então eu estou assim nesse processo. Porém, todavia, contudo, graças a Deus, a cidadania do meu marido e do meu filho saiu. Meu filho está trabalhando, minha filha está trabalhando, meu marido está trabalhando. Eu consegui 2 trabalhos de período, né, para cobrir férias, essas coisas, em restaurante. Mas como psicóloga eu estou atendendo online brasileiros que moram aqui e alguns brasileiros do Brasil. Então eu consigo fazer, né, eu trabalho em casa, online, né, e tenho tempo aí para retomar os vídeos, para poder falar um pouco mais de cidadania, poder falar, eu vou falar um pouquinho melhor para vocês como funciona essa questão do permesso em outros vídeos, a questão da agência dele entrar, como funciona, né? Mas eu queria passar para vocês o porquê que a gente ficou tanto tempo distante, o porquê que a gente, quais foram as dificuldades, né, da gente. Não gravamos antes porque a gente não tinha condição, desculpa, emocional, né, para fazer esses vídeos, né. Nos outros vídeos, quem ajustava pra gente, né, essas tosses, essas coisas, para não ficar, né, para ficar bem bacana para vocês, era meu filho, mas ele tá trabalhando bastante, então por isso que eu falei no início para vocês, os vídeos serão reais, né, sem cortes. Então, mas eu acho que é importante, eu tô passando para vocês, o que eu quero passar para vocês é auxiliar vocês a não errarem, apesar que assim, não digo que foi um erro, porque foram as circunstâncias, né? Buscamos ali as maneiras, sabíamos os caminhos, mas as circunstâncias nos levaram a passar por isso. Então, a minha dica desse vídeo, né? Primeiro, explicar por que a gente ficou tanto tempo sem vídeo no ar, né? Essa turbulência emocional, esses medos, essas angústias, e não tinha como fazer vídeo. Eu pelo menos, eu prefiro esperar as coisas passarem, porque o intuito do canal não é trazer desespero para vocês, é trazer soluções, né? Contar as dificuldades e buscar trazer soluções. Então, as nossas dicas são: não escolham cidades muito pequenas, onde o comune não tenha feito uma cidadania. Procure, entre em contato ou peça para alguém que fale bem italiano, entrar em contato com o comune para ver se eles já fizeram, se eles estão fazendo, porque tem alguns comunes que ainda estão se apegando a essa coisa da grande naturalização, o que vai cair com certeza, porque não tem como provar, não tem como fazer o que a grande naturalização fala? Que o italiano, quando chegou no Brasil, eles precisavam de votos, então eles pegaram todos os italianos e fizeram uma naturalização, uma falsa naturalização, né? Ou seja, os italianos nem sabiam o que era isso. Eles não abriram mão da cidadania deles italiana para se naturalizar brasileiro. Eles nem sabiam, a maioria não sabia nem ler nem escrever na época. Então, e aí eles fizeram essa grande naturalização para que os italianos pudessem votar, porque era político, eles queriam votos. Só que isso não cabe, porque ninguém pode perder a sua cidadania sem desejar, sem aceitar, de livre consciência. Então isso já foi discutido, já foi falado, já teve casos em Nápoles que foi para a corte e perdeu, em Roma que foi para a corte e perdeu. Então assim, fica a jurisprudência, né? Eu acho que é esse o nome que fala. Não sou conversando com o advogado, ele me explicou isso, que se tem uma coisa que já foi ganha,
Então ela já está pautada. Se ganhou um, tem que ganhar outro, não tem lei diferente para o mesmo caso, né? Para a mesma situação. Enfim, não dá para me aprofundar muito porque eu não tenho conhecimento para isso, mas em soma, é isso. Então, não escolha cidades muito pequenas, entre em contato com o Comune, recapitulando, né? Que mais? Vejam a mobilidade da cidade, né? Se vocês têm quando, porque tá preso ali, você tem que ficar um período em casa porque o vídeo ele passa, mas ele passa, depois você pode sair. Se é uma cidade mediana, ainda eles deixam uma mensagem na caixa postal, na caixa de correio, dizendo para você ir até o Comune. Alguns agendam, alguns você precisa ficar ali um mesinho, alguns dias em casa, mas depois, enquanto você espera o processo, você tem que sair. Senão, eu falo isso porque é horrível, horrível mesmo, né? Então, além da mobilidade, o clima, né? Clima muito frio, a gente brasileiro não dá conta. Mesmo que você goste muito, esse clima é muito difícil, é muito ruim de passar ali os seus dias, principalmente porque assim, a gente fala do aquecimento, né, do rescaldamento, mas o nosso rescaldamento no primeiro mês veio 250 euros, a gente pagava antes de gás 50 euros. Quando veio o inverno, que a gente ligava mais ou menos, veio 250, veio caro, caríssimo, porque 250 é o aluguel que a gente pagava na Sicília, né? E depois veio 800 e pouco. Então, imagina o susto, né? Ficamos aqui meio que em pânico, né? Totalmente em pânico. Mas conseguimos pagar. Então, assim, o clima é extremamente importante também, né? E é isso, gente. São as minhas dicas, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês continuem acompanhando a gente. Nós temos o Instagram, também Itália na Pele. Então, acesse. Tem alguns vídeos lá, algumas fotos de Gerace. Agora a gente está em Roma. Em breve eu vou fazer um giro em Roma. Vou mostrar um pouquinho os pontos turísticos, que a maioria já conhece, né, de filme, enfim. Mas eu vou procurar algumas coisas, assim, tem lá um vídeo nosso, tem um vídeo nosso aqui que fala da compra no sul. Eu vou fazer um vídeo comparando com a compra aqui em Roma, na capital, né? Tem mercados mais baratos, mais caros, a gente vai falar sobre isso, sobre aluguel aqui, sobre custo de vida, enfim, nós vamos dar algumas dicas, continuar dando algumas dicas para vocês, ônibus, como funciona o meio de transporte, então tem muita coisa para a gente abordar agora aqui, né? Vou continuar passando para vocês o meu, como que eu posso dizer, a minha saga, o meu percurso do meu processo de permesso que ainda está, né, parado. Então vou contando ali para vocês como que tá cada ida minha. Aqui vou contar como funciona aqui a agência dell'Intrati, como funciona a questura, né, para vocês conversarem quando vocês precisarem ir. Vou falar um pouquinho mais de cidadania, alguns outros tipos de cidadania, como por união estável, cidadania homoafetiva, direito de cidadania homoafetiva, então, enfim, tem vários assuntos que a gente vai retomar, né, e passar aí para vocês, tá bom? Então, essa foi minha dica de hoje, foi um pouquinho da explicação da nossa ausência e já sabem, os nossos vídeos, eles são reality show, a gente não, ele é como ele é, né? Então, sem superprodução, porque a nossa intenção aqui é realmente passar para vocês as dicas que a gente passa e que a gente vive, que a gente vê e acha que é importante para quem está querendo vir morar na Itália
ou fazer a sua cidadania, mesmo que por 4 a 6 meses, que às vezes é o que demora, dependendo do comune, é um tempo razoável para se viver. Então, eu acho que é importante você se preparar, tá bom? Então, fiquem com Deus. Nos vemos nos próximos vídeos. Não esquecem de curtir se ainda não curtiram. Não esquecem de compartilhar para aqueles que você sabe que queira saber um pouquinho mais da Itália, que curtem a Itália. Ativem o sininho, que logo logo a gente vai retomar, como eu já disse, né? E os comentários mandem pra gente ali através do direct do Instagram, Itália na Pele, tá bom? Um beijo a todos, arrivederci.